Boa noite a todos. Eita, chegamos mais um podcast aqui. O negócio hoje vai ser forte demais, né, Wesley? Estamos aí, hein? Com tudo aí de volta aí, né? Hoje vai pegar fogo aqui hoje, hein? Vamos E aí, ver. Tchutchuco, você hoje? Voltei, hoje vai ser bom, hoje vai ser. Hoje E tem uma surpresinha aí hoje pra vocês aí. E hoje com a nossa ilustre convidada, a Yara Marques. Ai, quase errei, mano. Deus abençoe nossa irmã pastora Yara Marques. Amém, apóstolo. Deus abençoe você também. Amém? Vamos começar agora. Pastora Yara Marques, nós conhecemos há algum tempo e a senhora se me confidenciou muitas histórias, tem uma história longa, foi por esse motivo eu chamei a senhora, uma história de traumas, uma história de bênção, de vitória, um chamado sólido, né? Como foi a sua infância e até você chegar até conhecer a palavra de Deus, pastora Yara? Olha, apóstolo, a minha infância não foi muito fácil, né? Teve momentos assim que eu falo que até de falar é um pouco difícil, porque eu sou uma moça que eu vim de orfanato, né? Fui adotada e ali também tive momentos que quando eu fui adotada não tive carinho tanto de mãe adotiva, pro lado do pai até que eu tive pai adotivo, mas mãe assim adotiva não tive esse carinho. Então assim, passei por momentos difíceis a qual me perdi, né, com 17 anos fui morar sozinha, acabei indo pro mundão, né? Feito um monte de coisa aí lá fora, né? Me envolvi com muitas pessoas erradas, fiz coisas a qual, se eu até falar da vergonha, né? Mas eu creio que o Senhor, ele, tudo na nossa vida, ele permite com um propósito, né? Ele permite porque quando a gente é escolhido, o Senhor nos escolhe, lá na frente ele vai usar, né, a nossa história, porque existe vidas que vão ouvir, vai ser testemunho para a glória do Senhor. Então, assim, não foi fácil, mas eu creio que Deus, ele teve um propósito na minha vida e como está tendo até hoje. E mas qual foi o seu maior trauma, assim, nesses intervalos de você morar sozinha e você também não teve nem seus pais biológicos, você teve os pais adotivos? Quais foram os seus maiores traumas, assim? O meu maior trauma foi que eu era muito carente pro lado de pais mesmo, né? Pai, mãe. Então, assim, meu trauma foi tentar buscar essa carência em relacionamento, né? Então, assim, eu sempre quis o carinho de lado de pai, de mãe. Então, assim, como eu não tive, eu achava que eu tendo um relacionamento, eu acabava me envolvendo com pessoas erradas, ia suprir aquela carência, né? Porque eu lembro que quando eu era mais nova, antes de eu ser adotada, eu cheguei uma época que eu morei na rua com a minha mãe, né? Verdadeira. A gente chegou a morar debaixo dos viadutos. E eu lembro que quando ela não usava droga, quando ela não estava bêbada, ela falava, a mãe vai mudar, né? A mãe vai arrumar uma família para vocês. E eu era mais velha. Então, assim, aquilo ficou no meu psicológico, né? Eu vou ter a família que a minha mãe não teve. Eu vou construir a vida que a minha mãe não construiu. Né? Então, isso dava motivo de eu acabar me relacionando com pessoas que não prestavam por conta da minha carência. Olha, então foi complicado, né? Mas assim, sua mãe te deixou, tipo assim, não teve condições ou sua mãe não quis criar você, assim? Não, na época ela não tinha condições, era uma usuária de droga, então a gente ficava na rua, né? Eu, meus irmãos, a gente ficava jogado na rua e naquela época passava, né? O orfanato recolhia criança de rua e ali recolheu a gente. E quando ela deu conta que a gente estava no orfanato, que ela foi buscar a gente, fazer escândalo, ela já tinha perdido a guarda, porque ela era uma pessoa usuária e ela era também uma pessoa agressiva, né? Ela judiava dos filhos. Então ela perdeu a guarda. Mas como você conheceu aí sua mãe não teve condições de criar você, porque por motivo até de mesmo de ser usuário de droga, e como você encontrou a sua mãe adotiva, assim? Meu pai adotivo foi no orfanato, né? Eles não podiam, era um casal que não podia ter filhos, e aí eles adotaram eu e meu irmão. E minha irmã, que era mais nova, foi adotada com outra família. Então eles adotaram a gente. Eu tinha, na época, 9 anos de idade, quando eu fui adotada. Já era grandinha. Mas geralmente, o pastor Yara, as pessoas, assim, pais adotivos, geralmente têm abuso. Você sofreu algum abusos, assim, dos seus pais adotivos ou de parente relacionado aos seus pais adotivos? Geralmente, quando tem essas doação,
sempre acontece abusos, né, assim, ou dos pais adotivos ou de parente dos pais adotivos. Você já teve algum tipo de abuso assim, não? Não, dos pais adotivos eu não tive abuso, não. Tive de padrasto antes de eu ir pro orfanato, quando eu era mais novinha, né? E assim, o que eu tive de pais adotivos foi minha mãe adotiva, que ela era uma pessoa que, na verdade, ela adotou para mostrar para a sociedade que ela podia, ela tinha condições, então ela podia criar umas crianças de orfanato, então ela fazia mídia, né, para as pessoas naquela época, que ela tinha adotado crianças, só que ela não era uma pessoa que dava amor, então ela mexia muito com o psicológico, então assim, eu já tinha aquela coisa de menina traumatizada na infância, então teve uma época que eu era adolescente, fui muito assim, rebelde, né, coisa de adolescente, então ela não tinha essa paciência, então ela humilhava, né? Agressão física, não, mas psicológico. Então ela falava palavras que me machucava, que eu ia ser igual a minha mãe, que ela, quando a gente é adotado, eles passam um pouquinho, né? Para a família, quem era a família de sangue. Então ela sabia um pouquinho quem era a minha família de sangue. Aí ela falava que eu ia ser igual a minha mãe, que eu ia ser prostituta, que eu ia ser nóia, quando ela ficava nervosa comigo por malcriação. Então, assim, ela não me deu carinho como mãe, né? Mesmo sendo adotada, ela não me deu o carinho que eu merecia. Ela simplesmente fez isso para mostrar para a sociedade que tinha de condições, era mulher de dinheiro, que tinha condição de adotar uma criança de orfanato, para fazer mídia. Mas amor de verdade ela nunca deu. E assim, eu também já morei no orfanato também. Já passei por um período de morar no orfanato e... Conta pra mim como que é morar no orfanato assim, longe dos seus pais, longe dos seus pais biológicos. E também, você conta depois, como que é você morar junto com os pais adotivos. Conta pra mim um pouquinho dessa história assim. Olha, quando eu fui morar com meus pais adotivos, toda criança sonha ter uma família, né? Antes de a gente entrar na casa, a gente ficou feliz de ser adotada, porque eu já era grande, né? É muito difícil quem está no orfanato, o orfanato era lá Caminho da Verdade, lá em Campinas. Então é muito difícil uma criança grande ser adotada. Geralmente o povo vai querer adotar bebezinho. Entendeu? Filho pequeno, Então, né? então, assim, eu morava no orfanato, eu tinha sonho de ter uma família, já tinham tirado da minha mãe. Eu cheguei a fugir do orfanato uma época para ir atrás da minha mãe verdadeira, mas aí depois me encontraram, me trouxeram de volta. Então, toda criança que está lá dentro quer ter uma família. Aí, quando teve aquele momento de se adaptar no começo, tudo fiquei feliz, né? Que eu queria que adotasse, mas quando você foi morar, já foi totalmente diferente. Então, uma vez eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, que ela me colocou de Campinas para São Paulo para morar com a minha madrinha, que é a mãe do meu pai adotivo. Eu falei para ela, eu tive duas mães, a verdadeira e a adotiva, mas nenhuma sobre ser mãe. E um dia eu vou ser mãe e eu vou ser diferente do que vocês. Eu lembro disso até hoje. Entendeu? Então, assim, a gente sonha ter uma família, né? Mesmo que já teve uma família biológica, e aí a gente sonha ter aquele carinho, aquele momento, mas não foi o sonho que eu construí, que eu queria ter, entendeu? Assim, foi totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Os filhos longe dos pais, assim, né? Fica com a cabeça tudo perturbada, né? Quer ir pro mundo das drogas, quer fazer, né? Tudo que o mundo tem, né, para oferecer, né? É difícil um filho hoje em dia permanecer forte, né? Criar uma família, criar os filhos, né? Permanecer correto, né? Hoje em dia, assim, na sociedade, né? É difícil, né? É muito difícil. Para poder, né? Fala, assim, um pouco para nós, assim, o que você lidou com a sua madrasta, com a sua mãe, né, adotiva, né, e a convivência com a família dela. Como foi, assim, a convivência da família dela? Era um pouco distante, né, da família dela, assim. Eu era mais próxima da família do meu pai adotivo. Porque, assim, meu pai adotivo, ele era uma pessoa boa. Só que, na verdade, meu pai adotivo era muito mandado por ela, entendeu? Era pau mandado dela, mas ele era uma pessoa muito boa. Então, eu tive mais, assim, afinidade com a família do meu pai adotivo. Entendeu? Então, assim, eu convivi mais com ele. Da família dela, a gente não convivia, né? Era muito raro a gente ver. Muito difícil. Não é fácil. Você comentou que você fugiu, né? Você teve uma fuga. Mas essa fuga foi pra quê? Pra você arrumar uma namoradinha, tal? Era lindinhazinha, bonitinhazinha. Essa foi essa fuga? Por quê? Não, essa fuga foi mesmo para encontrar minha mãe, que eu sonhava. Por mais que a mãe pode ser que for, né? Pode ser a pior mãe do mundo. Porque quando ela não estava drogada, nem bêbada, ela era outra pessoa.
né? Quando ela bebia e usava droga, que ela ficava violenta. Então, assim, Muda, né? querendo ou não, todo filho quer ficar com a tua mãe. Então, eu fugi para encontrar, ver se eu encontrava minha mãe. Eu queria minha mãe, né? Biológica. E conta, ó, nós vamos começar subindo os graus aí. Subindo o E nível, né? conta, pastor Yara, sobre os seus relacionamentos, né? Como não sei se você usou droga, teve encontro com droga, contato com droga. Conta aí com seus relacionamentos lá, quando você era nova, né? Nessa fase de juventude. Eu acho que você foi um pouco namoradeira, não foi? Ah, eu fui muito namoradeira, apóstolo. Ixi. O namoro é que nem eu falei, a carência, né? A carência por lado de carinho, sonhando ter família. Então, você ficar naquela expectativa. Eu vou construir a família que a minha mãe não me deu, que ela prometia e não me deu. Então, assim, arrumava muito namorado. Aí não dava certo com um, já ia pra outro. Tava igual a mulher samaritana, né? A mulher samaritana. Aí, colocando a expectativa dela em relacionamento. Eu colocava a expectativa da minha vida em relacionamento antes de encontrar Jesus, né? Eu falo que é a passagem da minha vida, né? Então, assim, eu colocava essa expectativa. Então, assim, eu fui muito namoradeira. E nesse período de namorar muito, eu tive muita dor de cabeça, porque eu me envolvi com o homem errado, né? Eu fui mulher de porta de cadeia, né? Fui namorados que eu tinha que acabar indo até a cadeia para poder encontrar com a pessoa, entendeu? Que tinha acabado de preso. Então, tem coisas assim que nem a minha família adotiva sabe que eu passei, né? Eu já parei, assim, em lugares que, vamos lá dizer, um motel, né? Já parei com um cara errado, onde o cara ali, 30 anos preso, estava de saidinha. Então, tudo conta de relacionamento. Mal conhecia, me envolvia. Mas a senhora teve contato com drogas? Eu cheguei a experimentar, mas não cheguei a ficar viciada, não. Cheguei, assim, nas baladinhas, usar algumas drogas só para loucura mesmo. Então me conta, pastora Yara, a senhora teve essa turbulência na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Como você conheceu a palavra de Deus? Como você conheceu o Evangelho? Quando eu vim de Campinas para cá, eu fui morar com a minha madrinha, eu tinha 15 anos de idade. E ali eu fiz amizade, né, com uma irmã, na época ela era da minha idade, e a gente morava na mesma vila, e ali ela já era evangélica, e ela tentava me ganhar para Jesus. Então eu fiz uma visita na igreja dela, mas eu não ficava, né, porque eu ainda estava perdidona assim, nas coisas do mundo. É rebelde. E aí, mas cheguei a fazer visita, e aí depois passou um período onde eu já estava com meus 18 anos de idade, a gente se reencontrou. Aí ela me fez um convite, né, para ir para a igreja. Eu fui para a igreja para visitar, e eu estava numa situação que eu estava morando com um ladrão dentro de casa. E ele falava que se eu largasse dele, ele me matava, cortava meu corpo todinho, picava e ninguém achava, né? A minha filha, a mais velha que eu tenho, na época tinha 6 anos de idade, e ela via essa situação que ele pegava, me batia, falava que ia me matar, me ameaçava, se eu largasse, dava o fim em mim. E ali eu fui mesmo pela dor, pelo medo, né? Porque eu queria sair daquela situação. Aí eu fui fazer essa visita e eu falei para essa amiga minha, olha, eu vou visitar a tua igreja, né? Mas assim, não queira que eu vire crente. Eu já tinha visitado várias igrejas, eu já tinha ido igreja católica, também já tinha ido no espiritismo, na macumba, não ficava em lugar nenhum, né? Já tinha ido em outras igrejas evangélicas, mas aí foi o tempo de Deus. Isso Deus permitiu, né? Porque Deus usava pessoas lá fora para dizer que tinha um propósito na minha vida, que eu era escolhida, né? Usava pessoas até na balada para dizer que eu era escolhida. Às vezes eu estava indo para balada, parava uma pessoa com folhetinho, naquela época era muito folhetinho para evangelizar, né? E falava, ó, Jesus tem um plano na tua vida, você é escolhida, é a menina dos olhos de Deus. E eu falava, lógico que Jesus tem um plano na minha vida. Eu não mato, não roubo, não faço nada para ninguém. Se eu faço é mal para mim mesmo, eu falava, né? Ainda bem mal criada, né? Mal criadinha, até hoje. Bem Né? mal rebeldinha. criada. Eu falei assim, é lógico que Jesus tem um plano na minha vida. Não tô fazendo mal para ninguém, se eu tô fazendo mal é para mim mesmo, né? Bem mal criadinha. Então, Jesus já usava pessoas para vir falar do amor dele. E ali a minha amiga, que é a Tiquel, né?
ela foi usada por Senhor para me levar na igreja onde o Senhor teve um encontro comigo, que foi no momento que eu estava precisando, que eu lembro que eu estava em casa e eu falei para Deus, Senhor, muda a minha história. Eu já estava com uns 23 anos nessa época, né? Era 23 anos. E eu falei para Deus, muda a minha história. Né, porque eu já não aguento mais viver essa vida, né? Ou eu mato ele ou ele me mata, porque eu planejava até matar o cara dormindo, porque de tantas ameaças que ele fazia. E eu falei com Deus dentro da minha casa. E ali eu lembro, apóstolo, que eu tinha ganhado uma Bíblia católica, né? E eu ajoelhada dentro da minha casa no momento que ele tinha saído. E aí eu peguei e falei para Deus mudar a minha história. E quando eu abri a Bíblia, né? Eu abri assim, porque eu não li a Bíblia. Saiu o Salmo 91, nunca tinha lido. E ali o Senhor começou a falar comigo naquele Salmo. E falou tão forte que eu comecei a entender. O Salmo é a minha história no começo do meu evangelho. E eu comecei a entender o que o Senhor estava falando, né? Que eu tinha que habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Que eu tinha que correr para os pés dele. Então, assim, o meu culto, né? Hoje falando, o meu culto começou dentro de casa, quando eu quebrantei meu coração. Eu falei para Deus, Senhor, eu sou uma tranqueira mesmo. Falei para Deus dentro de casa, eu tô até arrepiada, apóstolo. Falei, eu sou uma tranqueira mesmo, a gente só atrai aquilo que a gente é. Se eu tô vivendo essa situação com um bandido, é porque eu atraí, porque é aquilo que eu sou uma tranqueira. Mas muda a minha história. Falei para Deus, o culto começa dentro de casa. Eu falei, muda a minha história, porque eu não quero viver esse mesmo cenário, eu quero uma nova história na minha vida. E ali eu falei com o coração tão quebrantado que no dia seguinte, a mesma irmã que tentava me ganhar para Jesus desde a minha infância, o Senhor permitiu que ela me encontrasse na porta da minha casa, que ela já tinha mudado para a vila, que era na rua da mãe dela, nem sabia, e ela viu na porta de casa, ela fez o convite, novamente para mim. Ela falou, vamos para a igreja hoje? A minha filha tinha 6 anos de idade. Aí eu falei assim, eu posso ir com você para a igreja, mas não queira que eu vire crente. Porque crente nada pode. Tudo para vocês é pecado. Não pode beber, não pode fumar, não pode ir para balada, não pode namorar, não pode nada. E eu não vou virar crente. Ela falou, não. Aí ela falou, não, Yarinha, vamos sem compromisso. Você vai sem compromisso. Lá é muito bom, tem muito jovem. Eu tinha 23 anos, né? Tem muito jovem, você vai gostar, só para você conhecer. Eu falei, tá bom, então eu vou sem compromisso, vou visitar a sua igreja, que ela já estava em outra igreja, ela não estava a mesma que ela tentava que ela me chamava quando eu era mais nova ainda, né? Já era outra igreja. Aí eu fui com ela e a gente, naquela noite, que foi um domingo da família, ela falou, vou passar aí pra te buscar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei até com medo. Eu falei, meu Deus, se ela me buscar, ele vai estar em casa. Ele não vai deixar eu ir pra igreja. O que eu vou fazer? E olha como Deus, ele tem propósito em tudo. Na mesma noite que ela falou que ia me buscar, ele não apareceu em casa. Ele podia fazer o que for, ele podia matar, ele podia roubar, ele podia me trair, ele podia estar na biqueira, mas ele sempre aparecia em casa. E eu já estranhei ali, porque ele não veio para casa. E a hora do culto, ela pegou e falou para mim assim, vamos pro culto, tudo, ele não apareceu. Aí eu peguei e falei para ela, não, nós vamos. E ela veio me buscar, foi eu e minha filha. Só que em nenhum momento, apóstolo, eu falei para ela sobre o que eu estava passando. Nenhum momento eu falei para ela sobre a minha situação, o que eu estava vivendo. A gente foi falar coisa de escola, que a gente estudou juntas, né? A gente foi falar outras coisas, ela não sabia. Né? Ela pensava que eu estava bem. Nem falei para ela que eu estava morando com um cara dentro da minha casa. Porque a casa eu tinha alugado, ele veio morar comigo. Só que ele pagava tudo, porque ele era bandido, ele pagava tudo. As despesas tudo era ele não trabalhava nada. Aí eu peguei conversando com ela a situação da nossa infância, tudo. Aí chegou no culto. E ela era tia da escolinha, essa minha amiga. Aí ela pegou a minha filha e foi pra escolinha. Ela falou, você vai ficar bem aí sozinha? Eu falei, não, pode ir, eu vou ficar bem. Não conhecia ninguém, era só ela. E ela pegou minha filha e foi pra escolinha. E ali eu só pensei, falei com Deus no pensamento. Né? Isso foi, primeira noite que eu falei com Deus no Salmo 91, que o Senhor me deu a palavra, foi de sábado para domingo. No domingo, Deus mandou a resposta no meu portão. Ela fazendo o convite novamente para ir pra igreja. E eu fui pra igreja com ela. Aí eu falei para Deus no pensamento, Senhor, se chegou o meu momento de te servir, fala comigo a respeito do meu problema. Falei com Deus no pensamento, eu não falei falando, falei pensando.
E ali começou o culto rolar. E naquela época era um louvor muito famoso, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E eu falava, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, eu sou uma tranqueira, Jesus. E eu falando com Jesus, né? Entra, Jesus, na minha casa. Entra, Jesus, na minha vida. Eu falando, chorando. E quanto mais tocava o louvor, mais eu arrasava o meu coração. E ali Deus tirou uma irmãzinha do outro lado do banco. Eu estava numa frileira de um banco e essa irmã estava em outro lado. Aí essa irmã veio e me abraçou. Ela falou assim, mulher, hoje Deus muda a tua história. Deus ouviu a tua oração ontem à noite. Sabe aquele homem que está dentro da tua casa? É hoje que Deus vai tirar ele de lá, não é amanhã. Aí é forte. Ixi, aí. Nossa, eu estou me arrepiando, apóstolo. Falei, é hoje que Deus vai tirar ele de lá, não é amanhã. Deus manda te dizer que ele não tocou num fio do teu cabelo, porque você é escolhida dele. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus conhece você desde a tua infância. Deus sabe da caminhada que você está vivendo, mas Deus sabe do amor que você tem por Ele. Então Deus vai mudar a tua história hoje. E digo mais, você não vai precisar de um dinheiro dele, porque o próprio Senhor vai te sustentar. Eu era sustentada por Ele. Pagava aluguel, era ele. As contas era ele. Nossa. Não se preocupa, porque Deus vai te sustentar. Porque ele ouviu a tua oração e o coração quebrantado chama a atenção de Deus. E você chamou a atenção dele nessa... Porque eu falei para Deus, muda a minha história. Se chegou o meu momento... E eu ainda fiz uma promessa para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu prometo, se o Senhor mudar a minha história, tirar esse homem da minha vida, porque eu não tinha como sair. Para sair da mão de um ladrão, é só Deus. Só Deus mesmo. Ele falava que se eu largasse dele, ele me matava e cortava meu corpo. Tudinho cortava. Né? Ele falou, eu faria isso. Eu acredito que faria. Era usado pelo inimigo, a índole dele já era ruim. Aí eu falei, só o Senhor pode me tirar dessa situação. E se o Senhor tirar eu dessa situação, eu nunca mais, eu prometo que eu passo o que eu tiver que passar, mas eu não saio da tua presença. Eu fiz uma promessa, eu fiz igual Ana. Eu realmente fiz um voto que chamou a atenção do grandão da Galileia. Eita, Jeová, é muito forte. Olha, é forte esse testemunho. Você vê que o testemunho é impactante, né? Então, pastora Yara, que nós temos só 1 hora de programa. Deixa eu falar um negócio para você. A senhora é bem consolidada, conhecida já aqui na Zona Leste, outros lugares, é uma ministradora da Palavra de Deus. Qual foi a sua maior frustração no altar? Pessoas. Mas que pessoas são essas? Liderança, pessoas que, em vez de apoiar determinada situação que a gente passa, o certo sai como errado, o errado sai como certo. Lideranças que, em vez de sabendo que às vezes a gente tá certa, mas mesmo assim apoia o errado. A senhora sofreu algum assédio de pessoas de altar? Já sofri. Qual esses assédios? De ir na igreja. Bomba. Solta pra cá. Bate, cara. Corta pra cá aqui. Aqui vai ser bomba. Solta tudo hoje que... Bomba. Agora até ela foi leve. De ir pra igreja, Eita, pra culturar, pra adorar. E ali homens que têm cargo eclesiástico. Dar em cima, às vezes casado, falar até do meu corpo, né? Nossa, que corpo, você tem um corpão, tava vendo você de costa, né? Que corpão que você tem. Eita, E a pessoa... Corta pra cá, Né? Ó a bomba aí. Corta pra cá. Aí a bomba aí. Chamaram a pastora Yara de corpão, Corpão. de costa. Você é um delícia. Conta mais Então, aí, assim, pastora. aí a gente vê que até dentro da igreja, né? Pessoas, às vezes, com carga eclesiástica, às vezes até usado por Deus, homem usado por Deus, né? Que Deus usa quem Ele quer, até uma jumenta Deus já usou, né? A gente sabe disso que naquele grande dia, muitos vão dizer Senhor, Senhor, né? Mas o Senhor vai expulsar do paraíso, porque não está com o caráter conforme a vontade do Senhor. Mas, assim, antes eu não tinha cargo, né? Antes eu não era pastora. Eu era, assim, irmã, né? Era pouco tempo na caminhada. Mas você, como pregadora da palavra, você se muitas nessas assédios,
Você meio que se rendeu por encanto de muitos... Não. Não, nunca me rendeu? Nunca me rendi. Nunca o coração bateu fortinho assim? Não. Aquele bonitinho. Não. Eita, Porque meu Deus. quando eu via certo tipo de homens assim, era sempre mais assim, esses homens que tinha mulher, né? Tinha mulher, era homem... Solteirinho não colava também, não? Hã? Eita, Solteirinho, aqueles... Não, eu já cheguei a gostar de solteiro, mas ele nunca me desrespeitou pra falar nada do meu corpo, assim, chegou Mas a paquerar. A senhora não começou, sentiu assim quando aquelas elogios, você não ficou... Ah, a gente fica, né? Aposto que quem não Próxima fica. Bomba! Quem não fica? Qual é o ser humano com elogio que não fica, né? É porque, queira ou não queira, a senhora tem uma boa aparência. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. E qual a sua maior... Corta pra cá. Qual a sua maior decepção dentro da igreja? A sua maior que teve, a maior que teve. Assim, fala assim, decepcionante. Relacionamento. Conta sobre esse relacionamento aí. Eu já Bomba. tive Olha a dois bomba aí. relacionamentos dentro da igreja que não deu certo. Foi a minha maior decepção. Lógico que, na verdade, a gente escolhe mal, né? Sinais Deus dá. Só que nós fica naquela coisa, pode mudar, e a gente abraça a prova, né? E achando que a pessoa vai mudar. Então, assim, já me decepcionei por conta disso, em relacionamento, de escolhas maus que eu fiz. Mas era homem dentro da igreja, não era homem do mundo. E qual né? os seus traumas dentro do relacionamento? Corta pra cá que o negócio tá Meu forte. trauma dentro do relacionamento, casamento, gente. Não, Conta. olha, não, tô com trauma de casamento, porque a gente pensa que vai Conta pra ser cá. feliz, a gente sonha de ser feliz, ter uma família, acha que o homem tá na igreja, é um homem de Deus, aí quando você vai morar junto, você vê que é uma pura capa e ainda quer dar de cínicos. Corta pra cá. Pastora Yara decepcionou no casamento? Decepcionei. Decepcionou, mas conta as decepções. Não dá pra contar algumas decepções assim? Que dá pra contar, não? Ah, decepção é... Porque às vezes as pessoas acham assim... Sem rodeio. Aqui é câmera nervosa, sem volta. Sem querer rodeio. Sem rodeio, hein? Reto, direto. Às vezes Então, as pessoas acham que traição só é você ir lá deitar com uma pessoa, né? E existe vários tipos de traição, não é só deitar. A senhora sofreu traição? Sofri traição No seu casamento? no meu casamento. Corta pra cá. Sofri traição. Pastora Yara sofreu traição no casamento. Você pode contar, mano? Câmera nervosa, hoje o negócio tá nervoso, Eita, vai o negócio explodir tá? hoje, vai. Sofri traição por conta que... Me conta a Na traição. verdade, desde o começo, Deus sempre mostrava a situação. Sem dar volta, Yara. Né? Desde o começo... Não tô dando volta. Sem dar volta. Hoje não vai dar, vou lisar pra você hoje não. Hoje Sem é- volta, Hoje é sem, qual que é a sua maior decepção sem no rodeio, sem relacionamento? passeio hoje. Não foi traição, né? Conta. Por conta que a gente se dá tanto à pessoa, a gente gosta tanto da pessoa, a gente ajuda a pessoa, até mesmo no ministério da pessoa, acredita na pessoa e a pessoa tá por detrás, né? Dando em cima de outras mulheres, assediando outras mulheres, porque a minha traição foi por conta disso. Assédio? Assédio, né? Conta esse assédio, como é que foi esse assédio aí? Esse assédio, apóstolo, a pessoa estava numa firma, né? E trabalhava lá na firma, começou a assediar a faxineira, depois teve comentários que entrou em banheiro de moças. Conta pra cá, mas era líder de igreja esse... Ele era pastor. Corta pra cá. Ixi. Pastor assediador. Meu Deus, Olha. corta pra câmera. Corta Eita, pra câmera. pega, papai. Conta essa experiência aí, papai. Ele Não era acredito. pastor, então assim... Assediou as faxineirinhas. Assediando a faxineira, abraçando, com brincadeirinha. Aí, quando eu descobri que veio à tona as pessoas falando pra mim, em áudio, em vídeo, ele pegou e falou assim, o que que tem abraçar? Eu só estava abraçando. Desse jeito. Entrou no banheiro dos outros, das mulheres? Entrou em banheiro de moças novas, aí falou que entrou por acaso, que foi usar o Corta pra cá. banheiro. Mas você tem que ter... Corta pra cá. Tem que ser preso um pastor desse, não tem, ô? Tem que ser preso. Porque entrar no banheiro de mulher, da cadeia, filho. Cuidado, hein, ô. Ó. Mas eu aposto, não só... Mas tem isso aí, hoje em dia tem isso aí, sabia não? Tem isso aí não. É que você tava viajando, mas hoje tem isso aí. Tem, sabia disso aí não. lógico. E Brutão, o que você acha daí? Esse Você negócio é aí? doido, isso aí é uma sem vergonha pura, né? Não, tem isso não, tem, será? Tem não? Deve. Tem? Conta, vamos deixar com ela. Hoje tá mirada. Cama nervosa,
Pastor Yara, fala. Então aí, quando eu fui chamar a atenção para falar que já tinha as provas, as pessoas já tinham mandado as provas, tudo, ele começou a mudar de assunto, dizendo que era só um abraço, que não tinha nada a ver, e que ele estava com a consciência limpa porque ele não me traiu. Eu falei assim, que não dormiu com ela. Não dormiu com ela. Eu falei, não dormiu porque ela não quis, né, meu camarada? Porque se ela quisesse, você tinha dormido. Mas assediou, né? Mas sediou, porque ela mesma falava que ela era casada ainda, né? De 23 anos, um cara quase 50 anos nas costas, Talarico. né? Talarico, ó. Pastor Talarico, sem vergonha. Meu Deus do céu. Conta pra cá. Talarico, já vai te catar você. Pega ele, papai. Pega ele. Tá ficando feio, hein? Ixi. Conta aqui, conta mais. Solta aí. Aí, como eu já estava num relacionamento de 6 anos, já teve outras situações nesse ocorrido de traições com ele, eu já estava cansada. Cansada de sempre ele tá dando um ar da graça, sempre tem uma historinha com mulheres, eu já cheguei a pegar coisas no celular, e aí eu tomei uma decisão. Eu subi no monte e falei pra Deus, eu não quero mais esse casamento. Eu não quero mais. Porque a traição não é só o pessoa deitar com outra. A partir do momento que eu tô desejando outra pessoa, eu já tô traindo. Tá me desrespeitando. Porque além de eu ser pastora de obra, que ele era o presidente da obra, eu era vice. É vergonhoso isso pra mim. Pastor, conta pra casa. Pastor presidente de obra. Tá feio o negócio, hein? Não acredito não, Yara. É verdade isso aí, mano? É verdade. Não sabia que existia isso aí, não. Conta mais. É verdade. Então, Sabia disso aí, assim, não. aí eu tomei uma decisão que o próprio Espírito Santo de Deus me deu força. Eu falei que não queria mais, né? Que eu não queria mais porque é vergonhoso. Porque eu falei assim, uma hora ou outra ele pode ser vir coisa pior, né? E fora algumas coisas que ele nega que ele fez, que pessoas falavam que ele fez, né? Que ele nega com as pessoas que via, vizinhos, ele nega que fez. Que ele sempre vai negar, né? Que o mentiroso, ele sempre nega. A vítima é ele. Os outros, ele é o mentiroso, mas os outros que falam a verdade é o que se torna mentiroso e ele é a vítima. Ó, que irmãos, aqui está aqui, ó. Lisandra Sainz. Deus abençoe, Lisandra. Também nossa irmã Suzana Santiago. Luciana Braz. Canal das Crianças. Ixi, tem umas perguntas aqui, Vai ó. vir bomba aí, hein? Olha a bomba aí, A hein? Lisandra é complicada, meu Ixi, Deus. Lisandra, dá uma Granada. amenizada aí, Como Lisandra. foi sua experiência como casada? Não foi muito boa, não, irmão. Foi péssimo. Desde o começo teve a tribulação. Eita, Jô. E você hoje indicaria casamento ou você acha que o casamento é uma instituição falida? Não, eu acredito que quando a gente está no propósito que Deus tem na nossa vida e a gente aprende a ouvir a voz de Deus e observar os sinais, né? Vale a pena casar, sim. E agora a gente... Só que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Corta pra cá. E o seu coração, ó, tá aberto para um novo amor? Por enquanto, Love, não. né? Não? Filma aí, aproveita. Mas se chegar um rapaz, um homem de Deus, falar assim, ô, Yara, vamos conversar, eu sou um homem de Deus, eu sou o meu remédio. Aí você fala assim pra ela, né? Eu tô ferida ainda. Ele falou, eu sou o seu remédio. Eu vou fazer, ó, o golpe tá aí. Quem quer, meu amigo? Mas você não... Mas você, né, se fosse pra você... Você não quer mais relacionamento? Não, não é que eu não quero. Ah, tá aberto o coração. Aberto Não, aí. eu querer, a gente Conta pra quer. cá. Varões de Deus, Ó, ó. irmãos, ó, ela quer. Não é Aí. que... Não é Ela que... quer. Varões de Deus, ó. Quem aí. quiser candidatar aqui, homem de Deus, quantos anos você tem? Ó? Eu tenho 40. 40 anos, tem cara de 25. Quem quiser aí, ó. Não é só quem quiser, não. O homem de Deus aí, quiser orar e pôr uma varoa, mulher séria, brava, mulher de Deus, pregadora da palavra, entre em contato comigo aí, você é o cupido. Você é o cupido. Cupido do amor. Fica tranquilo, velho. Os relacionamentos que eu arrumei, tudo deu certo. Fica tranquilo. Eu posso ser cupido? Ficou com vergonha. Ela falou que eu posso, ó. Ai, Jesus. Brincadeira da parte. Então, cadê? Pai do Seu Jesus, também Fabinho Oliveira. Pai do Seu Jesus, Deise Cristina, Pai do Seu Jesus. Irmãos, aqui nós somos cupidos. Tá solteiro, mas tem que se encalhar. Não, deixa eu falar um negócio pra você. Qual a sua pregação Eita. que você pregou? Que você, depois dessa pregação, você chorou? Tem alguma pregação que você pregou e depois dessa pregação você chorou?
Uma pregação que impactou você. Em que momento? Os momentos. Pode ser esses momentos pós aí. Ah, a tempestade. A tempestade. Conta aí sobre a tempestade. Que fala, né, sobre a tempestade que Deus manda dar o basta, acalmar o mar. E você estava com a tempestade pregando sobre a calmaria. E eu passando por ela. Eita. Olha, aí é tenebroso, hein? Agora chegou a hora. Depois nós continua aí. Segura aí. Refrigera, toma água aí. Agora chegou a hora do tchutchuca. De volta, hein? Tá de volta. Pega meu, filho. Tchutchuca tá de volta. O menino tava sentimentalzinho. Nossa Zapa, tava sentimentalzinho semana passada. Agora é. Tá aí de volta aí. Por que tava sentimentalzinho semana passada? Eu? É. Não, é uns negócios que não pode contar, não. Conta, meu filho. Não pode contar, não. Conta, não. Manda uma frase de amor pra nós aí. Manda uma frase de amor aí, velho. Tá. Se pensaram que eu tinha morrido, né? Talvez eu tava me preparando. Alô, meu amor. É amor. Boa noite, Rapaz, meu amor. ligação ao vivo assim, hein? Ao vivo? Boa noite, meu amor. Rapaz. Eu venho aqui te dizer algo pra você. É. Meu amor, eu amo você muito. Você é muito especial pra mim, meu amor. Se não fosse você na minha vida, não seria nada. Você comigo, E continua tudo. Você sem eu, nada. nada. Ô, irmão. Um beijo pra você, meu amor. Irmão, conta pra cá. Irmão, faz meu propósito. Nós tá orando aí pro monte. E nada desse menino mal namorado, gente. Nada ainda, hein? Nada ainda, mano. negócio tá Meu feio. Deus do céu, tá feio. Tem, gente, ó, quem quiser um homem menino de Deus, ele é meio, tem hora que dá uma vaciladinha, ele é meio É tímido às vezes. né? timidão. É. Mas quem quiser arrumar um menino de bom coração, que tem um cheio de amor pra dar, tem aqui o Cauã, né? Cauã Avelina, né? Avelino. Conhece ele como... Cauã Terremoto. Aí o Zapa falou assim, já, deixa o seu terremoto. Voltando aqui com a pastora Yara Marques, eu esqueci. Não pode falar? Tem algum testemunho que a senhora deixou de contar e hoje você pode contar aqui hoje? A maioria dos meus testemunhos eu falo, sim. Não teve algum- nenhum que eu não quis contar, não. O que eu não queria contar é esse que você acabou de me perguntar, sobre a traição. traição. Olha, Esse eu não Ei, fiquei também contando contou. assim, né? Vamos montar nesse Não entrei em detalhes. detalhes. E você teve o processo de... Como o processo, assim, lógico, você descobriu a traição. Como foi esse processo pós-traição? Foi difícil. Emagreci 10 quilos, 10 quilos. emagreci muito, né? Fiquei muito assim triste, mas eu falei para Deus, acima de tudo, o Senhor é tudo na minha vida, eu vou continuar, porque eu fiz um voto lá atrás, que eu podia passar o que tivesse que passar, mas eu jamais ia sair da sua presença. Então eu sei que o processo vai valer a pena para viver o propósito, né? E às vezes Deus nos testa. Aquilo que eu falei lá atrás. Eu posso perder o que tiver que perder, posso passar o que tiver que passar, mas eu nunca mais vou sair da tua presença. Mas exemplo, a senhora me conta um pouco assim, a senhora sentiu um vazio, a senhora, no coração, quando a senhora, essa separação, a senhora tomou a atitude de separar, né? A senhora me confidenciou que tomou a atitude de separar e a senhora sente falta do antigo relacionamento ou a senhora sentiu um alívio? Senti um alívio. É como se eu tivesse tirado um peso das costas. Senti um alívio. Não sinto falta. Eu falo que foi o próprio Senhor mesmo que me deu força para sair, para tomar uma atitude, porque a gente sabe que existem muitas mulheres dentro da igreja, até mulheres que têm cargo, que sofrem traição, né, engano, mentira, mas não tomam atitude por medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, entendeu? Então, assim, eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Eu estou preocupado com Deus. Né? E se Deus me deu a força de ir adiante, Ele tem uma nova história para mim. Porque eu sou filha de Deus. E Ele não quer eu no sofrimento. Ele não quer eu aceitando tudo. Aqui, ó, Luciana Barbizan, pastora mulher de Deus, tenho muito carinho por ela. Glória a Deus. Conhece a pastora Luciana
Barbizan. Tá aqui aqui, ela mandou que você é uma mulher de Deus temente. Famosinha. Famosa, famosa. Deixa eu falar um negócio pra senhora também. Eu sei que esse momento foi difícil, né? E o que você acha sobre as pessoas muito... Ela critica as mulheres que divorciam. O que a senhora acha sobre o divórcio? Ninguém casa, né, para se divorciar. É triste. Não é bonito, é vergonhoso, né? A gente que é cristão, a gente não quer casar para divorciar. Isso é o mundo. O mundo tanto faz como tanto fez. Não é uma situação fácil, né? Eu não sou a favor ao divórcio, mas as nossas escolhas Deus permite, Deus não é a favor, porém Deus permite por conta da dureza do nosso coração, né? Por conta também que às vezes é melhor, porque você vai ficar num relacionamento sofrendo traição, às vezes violência, apanhando, entendeu? Deus, não é isso que Deus quer, mas por conta as escolhas da gente. Então é aquela coisa, o que você plantar, você vai colher. Então às vezes a gente escolhe errado, né? Então a gente vai ter que passar por isso. Mas assim, eu não sou a favor ao divórcio. Mas, infelizmente, em cada situação é necessário. E a senhora, o que a senhora falaria às pessoas, as jovens são solteiras agora e pensam em casar? Pela experiência que a senhora teve no casamento, o que a senhora falaria para ela? Primeira coisa, eu falaria para elas. Deus não escolhe ninguém para ninguém. A escolha é nossa, porém Deus dá sinais. Se a gente está fazendo boas escolhas. Deus, ele mostra. Deus nunca vai deixar os seus escolhidos enganados. Então, observe o sinal, né? É que nem fala, a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Então, começa a observar os frutos. E muitas vezes, a gente apaixonado, a gente faz vista grossa. E a gente fica naquela expectativa que a pessoa vai mudar. Para Deus, nada é impossível, mas existe o querer do ser humano também. Então, tem gente que não quer mudar. Então, assim, se Deus está dando sinais, observe se vai valer a pena continuar para mais lá na frente não acontecer de passar por esse cenário, né, de vergonha, de acabar um casamento, independente de qual foi a situação, né, porque na minha situação foi traição. Ah, mas ele não dormiu, traiu, tá assediando, tá desrespeitando lá fora, traiu. Porque é traição do mesmo jeito. A Bíblia fala que eu não preciso ir lá cometer o ato. Se eu desejar, eu estou traindo. E outras coisas. Já viu várias coisas em celular que também era traição. Conversinha com mulher, pornografia, também era traição. Então, teve várias situações, sinais que Deus me deu, que eu fazia vista grossa. Até chegar nessa situação que foi o basta, que Deus deu basta. Então, assim, teve outros sinais. Então, observe os sinais, né? Para não passar por uma vergonha. E pra casar assim, eu sou jovem também, né? Sou um jovem, tava à busca de uma Rebeca assim. Mas para não cair em nenhum ato de fornicação, não cair em nenhum ato de fornicação assim, como que tem que se prevenir? Olha... Já tem uma pergunta aqui, bomba. Eu vou ser sincera com você, Benção. No namoro, tudo é possível. É muito difícil. Eu já ouvi pessoas dizer, eu já namorei não sei quanto tempo e não caí, tive um namoro sem fornicação, né? É muito difícil, né? Eu não vou dizer que é impossível, não é impossível, mas é difícil, porque a carne, né, pede muito. Corta pra cá. Agora eu vou fazer uma pergunta pra senhora, bomba. Bomba aqui. A senhora namorou, lógico, né? Como cristã, como pregadora, a senhora a carne fraquejou e a senhora caiu? Quando eu namorava com o meu ex, sim. Eu cheguei a cair. Mas como pregadora? Na época eu era missionária. E o que causou essa queda? Você facilitou em quê? Ficar sozinha, ficar sozinha com a pessoa, né? Muito junto, né? Muito junto, todo dia se Grudado, via, né? todo dia se via. Isso aí Quando não Ficar estava na minha grudado. casa, estava na casa dele. E aí ficava aqueles beijos, aqueles amassos. Uma quedinha ou foi várias quedinhas? Foi várias quedas. Várias. E o que você acha desse pessoal que namora há muitos anos e eles falam que não cai? Ai, cai sim, eu acho que é mentira. Mas você acha que não pode existir um namoro saudável e cristão? Pode, mas é mais difícil, né? Ficar namorando muito tempo e não cair. Sem pegar na mão, hein? E qual, Hoje em dia ainda... qual o segredo de... Eu namorei 1 ano, eu caí. E qual o segredo de manter um relacionamento sério cristão?
Ah, o segredo era nem beijar, viu? Porque assim não caía. Nem pegar na mão, né? Nem pegar. Ser igual antigamente, né? Aquele namoro igual rígido, igual Se antigamente. pegar na mão da varoa, Corta vai pra cá de espinho. novo. Os pais não deixavam nem pegar na mão. Nem né? pegar Beijo na no mão. rosto. Eu lembro que quando eu era menina nova, meu pai adotivo, o primeiro namoradinho, colocou meu irmão no meio, pra gente pra sentar no meio. Corta aqui, hoje a carne tá. Hoje eu tô venenosinho hoje. Né? Corta pra cá. E hoje, como pastora, se você arrumasse um relacionamento, o que você fazia pra não cair? Eu ia fazer totalmente diferente, né? Pelo menos tentar, né? Fazer totalmente diferente. Mas a senhora conseguiria manter essa postura? Ah, apóstolo, eu não sei se eu conseguiria, mas eu ia tentar. Mas como a senhora ia tentar? Hoje eu tô bem. Primeiro que eu ia começar a orar ao Senhor, coisa que eu não fiz, né? Perguntando se essa pessoa possivelmente é a minha escolha, não é que Deus escolheu pra mim, é a minha escolha certa. Se Deus pode me dar sinais a esse sentido, se é a minha escolha certa, né? Se Deus mostrasse sinais que realmente é uma escolha que eu fiz, uma escolha boa, né? Porque existe escolha mal e Deus mostra, existem escolhas boas. Eu ia me dar a oportunidade de namorar se eu estivesse gostando da pessoa. Sem beijar ou beijando? Eu ia procurar não querer beijar, viu, apóstolo? Porque eu me conheço. Eu me beija, conheço. Ixi. Eu ia procurar Se não beijar, me beijar. a carne pula mais alta, a Eu ia carne. procurar, não vamos se beijar. Vamos. Então, mas se chegar um varão agora, Ixi. um varão agora, você ia cair ideia com ele? Mas e a palavra de Deus, como é que ficaria? Continuava. Hã? Como assim? Um exemplo, a palavra de Deus é taxativa que não pode, certo? Nós somos ser humano. Exemplo, para se manter íntegro com Deus, você tinha que renegar um beijo, renegar um abraço, para viver a palavra. Qual que você escolheria? Eu escolhi viver a palavra. E como você conseguiria viver a palavra sem ter relacionamento, relação sexual? Tá venenosinho hoje, hein? Então, aí eu teria que ser muito Deus na minha vida. É muito Deus para me ajudar. Porque assim, ó, nessa lógica aqui, exemplo, Deus, orar a Deus, só que Deus, na hora do brag night, Deus não vai atrapalhar. Para não fazer não, aí, cuidado aí. Não vai, né? Então, Deus, tipo assim, lógico que Deus não é santo casamenteiro, mas nós temos que ter um alinhamento com o altar. Exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas caem e continuam no altar. O que você acha disso, dessas pessoas? Eu acho errado. E você, quando você cai, você saiu do altar? Quando eu caí, eu saí. Eu já não estava mais... Eu me pus de banco. Você depois de banco? Eu me pus. Não contei pro pastor o motivo, mas eu todas as vezes dava desculpa, inventava alguma história, mas não contava o motivo. Corta pra cá. A pastora Yara escondeu do pastor a sua fornicação. Escondi. Agora, se ele estiver vendo esse podcast, vai falar, olha, eu era missionária na época. Pregadora da palavra. mas por que você não contou pra ele? Vergonha, né? Não é nem por conta de ficar em banco. Vergonha porque a gente sabe que sempre o pessoal da igreja sabe, né? Que eu era de uma igreja que tinha bastante gente. Sempre vai ter um comentário, entendeu? A gente sabe disso. E aí eu ficava com vergonha do julgamento das pessoas. Mas agora veio outra pergunta na minha mente, assim. Minha mente tá fértil Eita, hoje. tá fértil. O menino tá... Mas você caiu várias vezes. Quantas vezes você caiu? Com o meu ex? Sim. Várias vezes. Foi um ano de namoro. Não lembro. lembro mais não, apóstolo. Ei, Fiquei 6 anos casada depois. Perdeu a conta. E o temor? Eu só chorava, pedia pra Deus me ajudar, me dar força. Aí caía de novo. Caía de novo. Aí chorava de novo. Chorava de novo. Ela não era arrependimento, era remorso. Hermoso. Você acha que esse exemplo, Não é exemplo. o que você indicaria para os jovens de hoje? Para não ter para não acontecer. Quem não queira, isso não é uma. Entenda bem que não é um julgamento, nem é apontamento. Isso é uma experiência. O que você indicaria para os jovens de hoje para ter um relacionamento íntegro, sem ter essa parte sexual? Namorando, você fala? Namorando. Eu indicaria para eles não. Primeiro é que nem fazer. Antigamente, namoro cristão mesmo, né? Um namoro cristão, porque eu acho que é o mais certo. O que é namoro cristão para a senhora? As pessoas antigamente nem beijavam, apóstolo. Era totalmente diferente. Orava. E por que você beijou? Porque na época não era tanto... Certo. Eu não pensava tanto nisso. A carne pedia mais... E agora? Agora eu penso numa coisa diferente, fazer diferente.
É porque, exemplo, Quando eu estiver namorando, né? Foi, Sim, eu, sim. eu decidi namorar, né? Sim. Mas assim, ó, hoje se tornou meio que normal, meio que fornicar. Eu acho que isso aí não acho não, isso aí eu sou totalmente contra legalizar isso. Legaliza. Uma certa feita, tava numa convenção e o pastor falou, é porque assim, eu falei algo assim, ó, é melhor se fornicar, não falei que era pra você fazer. Ó, irmãos, toma cuidado, como os pastores se comportam hoje diante de casamento de pessoas. Geralmente as igrejas, né, ela tem que casar. É. E eu sou totalmente contra isso, tem que casar. Exemplo, assim, ó, é melhor, porque tem muitas pessoas divorciadas hoje, porque muitas igrejas pressionam as pessoas a casar por causa de ministério. Eu não tenho que casar por causa de ministério. Eu casei por conta disso, que eu tava na fornicação. Eu comecei a ficar. Eu falei, não, já forniquei, tô um ano namorando, tem que casar logo. Então, Tá, mas foi um erro. Sabe por que foi um erro? porque eu falei, já pra mim não ficar na fornicação, caso logo. Mas se que não foi, que foi um erro, é consequência de erro. Exemplo, a igreja, não tem que ter essa cabeça. Eu vou casar, eu estou na fornicação, vou ter que casar. Por isso eu vou ter que casar. Você está causando dois erros. Primeiro, eu não tenho que ter relação sexual, porque eu tenho temor a Deus. Nós muitas vezes invertemos isso. Não, eu tenho que. Forniquei, agora vou ter que casar. E às vezes está casando dois erros. Porque eu forniquei, depois eu casei com pessoa que Deus não tinha propósito. Aí lá na frente não tem como dar certo. Então, quando nós vamos orientar, logicamente que o jovem, nós temos que tomar muito cuidado. O jovem tem um sangue lá em cima. Só que nós tem que ser sempre taxativo. Ó, pecado é pecado. Não tem como. É fraco. Mas tem que renunciar. O evangelho é evangelho de renúncia. É difícil? Mas como eu namoro? O namoro é como cristão. Como é o namoro cristão? Oi, tudo bem? Te amo. Deus abençoe. Porque se for dar legalidade, não adianta, irmão. É igual esses dias, um dia lá um rapaz falou, corta pra mim aqui. Tinha um rapaz lá no ciclo de oração, no grupo de jovem. Falei, gente, toma cuidado. Esses namoros de beijo, abraço. Você pode cair. Logicamente, tiveram sem vergonha. Eu falava isso da boca pra fora, mas eu tinha 3, 4 fazia, bafava o celular. Isso aí, meu Deus. Aí eu falei assim, mas tinha uma postura, né? Eu falei assim, gente, não... cuidado com esses namoros, mas esses namoros muito longos, é perigoso. Aí levantou um cara lá. Eu tenho 4 anos que namoro com a minha namorada. Eu nunca caí. Falei, está explicado. Aí, explicou já, né? Eu não gostava da fruta, então não caiu. Não caiu. Então, o que nós temos que fazer, nós temos, para não na igreja, como nós somos igreja, não podemos assim, normalizar isso. Você é jovem, né? Caiu, a cara é fraca. Mas o evangelho vem de confronto isso. O evangelho vem o quê? Vem você não pode cair. Mas eu sou minha cara é fraca, mas eu tenho que lutar contra a carne, porque é a renúncia. O evangelho é a renúncia. E hoje eles meio que normalizaram hoje. Irmão, você é jovem. Só que a igreja não pode normalizar isso. A igreja não pode deixar isso como fosse normal. Porque, queira ou não queira, relacionamento, ele já vai contaminado. Exemplo, contaminado. Lógico que, porque o evangelho não se baseia, porque muita gente faz. O evangelho o que ele é. Que as pessoas se baseiam, todo mundo está fazendo. Aí nós queremos adaptar o evangelho como todo mundo está fazendo. Então, o que nós temos que impor para as pessoas, para os jovens? Não pode. Pecado é pecado. Sempre será pecado. Mas a cara é fraca. Eu caí várias inúmeras vezes. Só que eu não posso usar minha queda para normalizar isso. Para normalizar. Não pode concordar, né? Eu namorava. Minha mãe vai ficar sabendo agora, mas não, eu vou falar. Minha mãe acha que Com a bispa também você caiu? Olha aí ele entregando. Virou contra feiticeiro agora, hein? Pensei que era só eu que tinha caído aqui, hein? Não, rapaz. Ixi. Pegou agora. Em off. Meu Deus. Então, Eita, João. exemplo assim, agora eu sempre falo. Porque assim, eu fiz. Eu na época, era tudo baixo do pano. Minha mãe até agora vai saber que. Acho que agora vai saber que eu não casei virgem. Minha mãe achou que eu casei virgem. Meu Deus. Só que é o seguinte, porque meu pai é pastor e minha mãe era pastora.
Se meu pai descobrisse, eu ia lavar lascada de rir, meu pai era radical. Ia apanhar. E eu tinha um irmão mais velho, e eu fazia tudo debaixo dos panos. Só que quando Deus usava o profeta lá, eu tremia a minha carne. Só que eu dava glória. Aleluia! Fala mesmo, Jeová. Por quê? Para tirar do meu... Eu não focar em mim. Não falei para vocês, jovens, que você não pode. Aí. Aí, só que eu era um fornicador. Só que assim, nós não podemos normalizar isso. E hoje você vê muitos pastores até conhecidos normalizando isso. É mesmo? A carne é para ser vencida. A Bíblia fala, apartai-vos da aparência do mal. Por isso eu não sou, eu quero ser radical, cabeça muito antiga. Não é nessa parte, eu sou um pouco radical. Para você manter um relacionamento íntegro, puro, sem ruga, sem mácula, e para dar certo, você não tem que ter relação sexual. Você tem que ter o quê? Namoro cristão. Aí. Namoro cristão o quê? Namoro que renúncia. Apartar da aparência. Só o que aparenta ser o mal, tem que estar distante dela. Distante, ó. Então beijar, abraçar, é ruim, você vai renunciar. Mas lá na frente você bença. Ser bem, É. certo. Não, pastor? Apóstolo. Falou Silêncio. tudo, né? Não, tudo? Não, mas eu também, Verdade mesmo. eu fiquei muito, assim, grato à senhora, estamos finalizando, pela sinceridade. Que vem pessoas maquiando as coisas. Não. É, Se maquiando. perguntar pra mim se fornicou, eu falei, opa, forniquei muito. Aí. Mas é certo? Não é. Não é certo. Não é. O que você... Um dia eu perguntava pra mim, não sei se foi o Cauã, falou assim, mas você fornicou. Eu falei assim, o meu erro não justifica pra você, pro seu. Mas se agora o rapaz cair em Não tem fornicação... que errar no erro, em cima do erro dos outros, né? Porque o pessoal errou, você vai errar também. Não, não. Então, pastor Yara, falta quantos minutos aí, Judá? 5 minutos. As suas considerações finais. Porque não vamos marcar outro podcast aí, porque a senhora tem mais testemunha aí. Tem muitos... As suas considerações finais. Esse podcast aqui. Tá lugar, filho. Dá lugar, apóstolo. Quais são as considerações finais? Vai lá. Sobre o podcast? Sobre a sua vida de administração. Olha, a minha vida de ministração, eu quero muito continuar aquilo que o Senhor tem na minha vida, que é o meu ministério na chamada na palavra e o sonho de ser enviada como porta-voz dele para onde ele me levar. Então, esses são os meus objetivos. E sobre a sua vida amorosa? Eu quero encontrar dessa vez o Boaz que a Ruth encontrou. Gente, Eita, papai. recorda pra mim aqui, ó. Não tá me finalizando. Vamos desencarar o pastor Yara. Ixi, Não dá. desencara. Um dia você manda mensagem pra mim de vez em quando, falando, eu tô sentindo solitário, apóstolo. Ixi, Então, gente, vamos lá, gente. meu Deus. 40 anos. com 42, 42. 42 com cara de 30. Ixi. Quem quiser aí, ó. Homem Aí. de Deus. De Deus, pode ser, tem que ser pregador, pastor, como é que você é? Qual o perfil aí? Ah, não quero pastor não, gente. Não quero pastor. pastor. Qual o tipo do... Não quero homem com carga eclesiástica, essa é verdade. Eu quero sem cargo. Peguei trauma. Meu trauma? Uau, aí o tchutchuca aí, ó. Nossa, Não, Minha não. mãe, eu tenho assim, Eu posso ser mãe dele. Quantos anos você tem, Cauã? 18 anos. Ah, 18 anos. Sai não. Caramba. Acima de 20 anos, né, gente? Mãe, ó. Não adianta mais desencarar Acima de 20 anos. desencarar o tchutchuca, mas não vai mais desencarar agora, não. Minha mãe, ó. Não. Acima de 20 anos, gente. Rael, sou evangelista. Ó. Não vou falar não. Tô zoando. Rael, Fael, sou evangelista Rafael de São Mateus. Pastor Yara é uma benção. Já ministrei na sua congregação. Tanta gente já ministrou, não lembro, não. Não lembra, né? Ô, Rael, tá lembrando não? Deus abençoe, Rael. Amém. Irmãos, finalizando aqui o nosso podcast. Aleluia. Vão aí marcado, velho. Porque História, a história não deu nem pra... Passou voando, né? Passou voando rapidamente. Fez o ano já, Que Deus abençoe a pastora Yara. Também aqui o Wesley. As suas considerações finais. Cabeleireiro? Estamos aí, irmãos, né? Estúdio WL, né? Cachoeira São Benedito 111. Vai lá dar uma paginada, ficar bonitão, né? Vai lá ficar renovado, né? Em nome de Jesus. Vai cair um terremoto. Pessoal,
Fica na paz. O podcast foi massa aí. Vai ter mais podcast aí. Nos acompanha. Entra aí no canal aí na Lente. No YouTube, coloca lá, podcast na Lente, que tá lá o canal lá. Fazer uma declaração de amor aí pra Lisandra, pra Lisandra. finalizar aí. Tá bom, não? Lisandra, te amo, meu amor, hein? Quase 20 anos juntos aí, né? Altos e baixos, mas tamo aí, né? Deus tá no nosso caminho, né? Importante é isso, né? Deus tá na frente, né? Te amo muito. Fala pra Bispa agora aí, rapaz. Pra Bispa. Bispa Ellen. Quase 20 anos juntos, hein? Rapaz, Ó, o apóstolo com Faz aí, vergonha apóstolo. de fazer Faz um pra mim. a declaração pra bispa. Vive mandando um áudio de romance pros outros, falando que é locutor romântico. Eu tenho vergonha, mano. Tenho vergonha. Aí agora tá com vergonha. Amém, irmãos? Deus abençoe ele, te amo, hein? Sabe? Deus abençoe. Deus abençoe Pastor Yara, Deus abençoe Amém. Wesley, Deus abençoe Amém. Cauã Terremoto, Tchutchuco. Forte. Até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir.